Vamos falar do campeão? Ontem o Cruzeiro foi jogar contra o Sport, empatou 0-0. E aí, bom, eu falei, vamos falar do campeão. Meu caro Dorival, alguma dúvida? Ou ainda pode ter alguma surpresa? Olha, o Campeonato Brasileiro ele pode sim ter algumas surpresas, mas eu acho que o Cruzeiro está muito bem encaminhado. Pela maneira que vem jogando, pelo trabalho do Marcelo, né, a maneira que ele está gerindo esse elenco recheado de bons jogadores, ele tem gerido isso de uma maneira muito sábia. Né, todos estão participando, todos têm entendido esse rodízio e a equipe não cai de rendimento nunca. Então eu acho que os méritos são todos dele, eu acho que ele está correndo com pernas largas aí para o título. O próximo jogo do Cruzeiro é em Minas contra o Internacional. A diferença entre eles é de 6 pontos. Se o Inter conseguir uma vitória, aí cola, aí vai a 3. Compensação, se o Cruzeiro ganhar, abre 9. E aí, Vampeta? Eu vim aqui esse ano mesmo e falei assim, pô, mas o Cruzeiro, os times brasileiros na Libertadores foram mal, né? Todos que disputaram a Libertadores desse ano. Eu falei, o Cruzeiro não vai repetir a mesma campanha do ano passado. Mas eu estou olhando, o time do Cruzeiro é um super time, não. O conjunto é muito bom. E o Cruzeiro, se ganhar do Inter, não é só ganhar, aí vai diminuindo as rodadas. Aí ficam faltando só 12 jogos. Claro. Para um. E ele vai abrir 9, né? 9 rodadas para o Cruzeiro. Claro, porque ele tem 3 jogos, tem 3 de vantagem, né? Lógico. Se ele tem 9 de vantagem, é 3 rodadas a menos para ele. É verdade. Então esse jogo aí é o jogo chave. Se ganhar do Inter, não tem... Aí vamos maquiar. Vamos ver quem vai ser o segundo, o terceiro. Mas o Vampeta também precisa ganhar, né? Porque se ele empatar também, tá bom. Não, mas aí a próxima rodada o Inter joga em casa, o Cruzeiro sai. Não, o que eu digo é que aqui, por exemplo, se você for olhar rigorosamente, se o jogo for, né, se a coisa for complicada, o empatezinho tá legal. Como ontem. Ontem, por exemplo, chegou uma hora que o Cruzeiro também não esquentou muito, não. Não, porque se você pega um jogo desse, o Inter vai lá para empatar, e o Inter olha a tabela e fala, próximo jogo eu jogo em casa. Se o Cruzeiro sair, porque ninguém quer cair também não para a segunda divisão, todo mundo quer fazer jogo duro. O Sport mesmo fez jogo duro ontem com o Cruzeiro. Mas chegou uma hora também que o Sport com 36 pontos também, sabe? Tá bom, sabe aquela, Vanderlei? Tá bom pros dois? Então, deixa quieto. Depende do time que você tem. É por isso que eu falei quando o Vampeta falou, os caras não estão pensando mais em título, estão pensando em vaga para Libertadores. Claro que o ideal seria ser campeão. Mas você não tem time, você tem que ter consciência. Você não tem time para ser campeão, você entrar entre os 4 é muito legal. Você vai faturar a exposição. Mas tem que ser prêmio de consolação, né, Vanderlei? O Vampeta está dizendo que virou meta e tal. Não é mais ser campeão, ficar entre os 4. Eu acho importante ficar entre os 4. Mas o que o Vampeta quer dizer é o seguinte, antes você brigava pelo título, hoje o 4º lugar já é consolação. Se você não tem time para brigar pelo título, você participar da Libertadores, é uma coisa show, eu acho importante, acho legal. Por exemplo, Chico, Corinthians, o nosso Mário Gobi diz pra gente, aqui no Mesa Redonda, que a folha do Corinthians é de 10 milhões de reais. Por exemplo, provavelmente tem time que custa até mais que isso. É que essa informação é uma informação oficial do presidente. Esse time, 4º lugar, tá bom? Não, claro que não. Um time que custa 10 milhões de reais por mês... Provavelmente São Paulo custa mais. Talvez. Provavelmente, sei lá. Eu acho que o Vampeta foi muito feliz. Um time que entra, tem um salário, uma folha de pagamento de 10 milhões por mês e se contenta com o 4º lugar no campeonato nacional... É um time que está completamente fora de. E se o Cruzeiro ganha mais esse ano, já com o envolvimento do título. Que o ano passado, quando ele foi campeão, não era nem a 5ª folha de pagamento. Então, veja bem, só uma coisinha. O que você está falando, você tem razão. E eu estava olhando a tabela aqui, o Cruzeiro, para ser campeão esse ano aqui, não vai precisar de mais de. Na hora que chegar nos 70, 71, ele já é campeão. Porque está muito difícil. Que vai chegar com tanto? Está muito difícil. Dá. 53? Opa. Você pode questionar o valor gasto. O que o Chico falou, você está falando? Está gastando muito para não conseguir chegar. Essa é uma outra conversa. Essa é uma outra conversa. Mas se você não tem força para ser campeão,
Você não tem força. Paga muito. Bom, você paga muito porque você paga errado, você contratou errado, você fez um contrato que não devia ter feito. Essa é uma outra conversa. Mas você não tem força técnica para ser campeão. Eu entendo que ficar como participante da Libertadores é extremamente importante. Mas o que fracasso não ficar. Mas o que o Vampeta falou, que eu também concordo, é que hoje você sai, quarto tá bom. Quando antes, por exemplo, o Corinthians vai ser campeão. O São Paulo vai ser campeão. Cobra para ser campeão. Aí, se por acaso não deu, você ficou em segundo, terceiro, tudo bem. Mas você saiu do teu tempo do São Paulo assim, não era, Dorival? Era ser campeão. Você vai dizer que o objetivo sempre é ser campeão. Vai dizer que o São Paulo não tem plantel, que o Fluminense do Rio não tem plantel. Só o Cruzeiro tem plantel no Brasil, por isso que faz esse rodízio. Estão maquiando. Você vai dizer que o time do Cruzeiro são 18 caras craques de craque. Pelo contrário, né? Pelo contrário, né? O Cruzeiro é homogêneo, você pega hoje o São Paulo, você tem o Oswaldo, que foi de seleção brasileira no banco, você tem o Luiz Fabiano, que está voltando. Mas só time perdendo, quem está no banco reclama. Não, o jogador é sempre igual. Agora, quando o time está ganhando, é tudo certo, professor. Eu sinto. No banco é um prazer ficar no banco, porque o time está ganhando, está lá em cima. Vê se tem alguém reclamando no Cruzeiro. Não tem. Toma 3 trombadas, quem está no banco vai falar assim: acho que eu sou melhor, eu vou jogar. Técnico tem que responder. Pergunta para o Dorival. Para o reserva, quando o time está ganhando, ele é um gênio. Para o reserva, quando o time toma trombada, ele é uma anta. Todo técnico é assim, a não ser que tenha mudado o futebol. Com certeza. Eu acho que você gerir um grupo que está vencendo é uma coisa. Claro. Você gerir um grupo que está tendo insucesso e aí o jogador está requerendo a posição dele. É mais complicado. Né? Mas com certeza, o grande desafio é você colocar na cabeça desses atletas justamente isso, que é a importância de todo o elenco. Né? A nossa cultura não é assim. A gente tem a cultura ainda de 11 titulares. É isso aí. Né? De 11 titulares e de alguns coadjuvantes, né? 15, mas 4, 5. Então a gente não aprendeu isso ainda. Nós tivemos o prazer de jogar na Europa. A Europa hoje não. Já há algum tempo que a Europa faz isso, né? Tem um elenco com grandes jogadores e tem um revezamento. Você ainda é ídolo no Middlesbrough, não é? Foi uma passagem muito boa lá, Juninho, né? nossa, os caras adoram. Juninho é ídolo total lá. Mas foi um tempo muito. Você morava muito em Castelo também lá, não? Não cheguei a morar em Castelo. Morava num castelo, né? Mas ele morou numa casa, né? A arquitetura lá é bonita. Então, mas não, depois quando eu morei lá, morei numa casa normal, casa boa. Me explica uma coisa, por que um time que nem o São Paulo tem dificuldade de ganhar do Bragantino, por exemplo? Porque o Corinthians empata com a Chapecoense em casa, perde para o Figueirense, perde para o Atlético Paranaense. Aí você coloca e você deixa a bola rolar, e você fala, mas o Corinthians tem muito mais time que esses... Você vê muito mais qualidade, Chico, de diferença quando joga? Eu vejo sim. O que eu vejo de diferente... Eu não vejo. Acho que a diferença está na conta. Não, que é isso. Só do salário e a camisa. Não acho. E a camisa. Não acho, Vampeta, porque, por exemplo, eu vejo diferença na postura tática. É por isso que eu estou perguntando para o Dorival, que é técnico. Você, quando está num time pequeno, você controla mais a equipe te obedece mais. Quando você está num time grande, os jogadores não cumprem aquilo que você manda fazer, porque dá a impressão que time grande não sabe mais jogar contra time pequeno. Eu me lembro bem, o Corinthians sempre teve essa dificuldade, né? Desde que eu me conheço por gente. Eu trouxe para o Corinthians, tenho 60 anos, trouxe para o Corinthians desde que eu me conheço por gente, e o Corinthians sempre quebrava a cara contra time pequeno. Eu achei uma cultura lá dentro do Corinthians. Agora, a gente vê outros times fazendo isso. Flamengo, Fluminense mesmo, ganhou do São Paulo. Por causa disso que o Vampeta falou, tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Você acha que a zaga do Corinthians é melhor que a do Figueirense? Muito melhor. Muito melhor. Principalmente quando estava o Kleber. Por exemplo, assim, muito melhor. Kleber? Muito melhor. Já falei, vou falar de novo. O Kleber não está fazendo a menor falta na Ponte Preta. Esse Como é que vai fazer falta no Corinthians, pô? A Ponte Preta é linda, o Kleber lá, ninguém nem lembra que ele passou por lá. Martins, imagina. Mas ele encaixou no Corinthians, você tem que entender isso. Às vezes o cara joga mal no time, joga mal, jogadorzinho desse tamanho, imagina. Não, senhor. Jogadorzinho. Ele só foi para a Europa, ele só veio no Corinthians para ir para a Europa. Jogadorzinho não vai
vai jogar não lá. passa, Eu vou falar, eu vou não falar assim, apoia. por exemplo, Quer dizer que então o Corinthians está tendo dificuldade para jogar com os times pequenos por causa do Anderson Martins. Não, eu estou dizendo o seguinte, que tem jogadores de Se menos você admite qualidade que o técnica, Kleber está fazendo falta, que o Corinthians quando tá morto. entram num Jogadorzinho time desse fazer como o falta, Corinthians, rendem mais. Eu vou dar um exemplo para você, claríssimo. Fábio Santos. O Fábio Santos chegou no Corinthians para substituir Roberto Carlos. Bom, nós tivemos aqui na Copa do Mundo, a Cássio também teve. O Roberto Carlos foi o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo em 2002. E ele estava no Corinthians. Chegou o Fábio Santos. O Fábio Santos ganhou 5 títulos no Corinthians, bicho. Na sequência. Mas e ainda acabou com o São Paulo. Já era outro Mas já- Roberto Só a Carlos. cabeça do São Paulo. Já era outro O Roberto Fábio Carlos. Santos jogou no Inter, sim, mas eu tô Porto dizendo pra Alegre, você, no pô. Grêmio, No São Paulo. jogou na Europa um tempão. Mas tem jogador que Por encaixa exemplo, e outro não encaixa. você pega o Corinthians, eu vou falar do Corinthians principalmente do ataque. Você pega um guerreiro de seleção, jogou na Europa. Não que o Luciano ou que o Romero não tenha condições de estar com a camisa do Corinthians. Agora, para ser atores principais, Mas é o que eu estou falando. Olha, tem que chegar aí. Qual o motivo? Qual o currículo pra estar- Luciano, Romarinho, esse Romero, para jogar no Criciúma, ó. Então, isso aqui. diante Não do- são melhores diante que os do caras que do vocês Criciúma, estão falando. não. Não é que não são- possam jogar no Você acha que um Corinthians. desses caras é melhor que esse Mas Marcelo é. do Atlético Paranaense? Mas nem pensar. Não. Nem os três somados. Não, mas é que tá. Romarinho, Luciano e o Romero, os três somados não dão Mas se Marcelo do você, Atlético se Paranaense. você, tio, ó, se você é o técnico, Por falar em se eu sou Atlético. o Mano Menezes, um momentinho só, se eu sou o Mano Menezes e tem um pouco de bom senso, o ataque do Corinthians hoje tinha que ser formado por Sheik e Pato. Porque eles ganhavam bem e estão fazendo gols nos times que eles estão jogando. Tinha que estar lá o Sheik e o Pato, não tinha nada que dispensar Sheik e Pato. É, mas Esse é o problema então, do Mano Menezes. não, Por isso lógico que é, começou pô. porque não dava Ele chegou lá e mandou os caras embora. O problema é o Sheik seguinte. saiu de lá xingando o Mano Menezes até a quinta geração do Mano Menezes. Tem treinadores que ganham muito bem, eles são pagos, são bem remunerados e não conseguem trabalhar com estrelas. Aí acha que vai ganhar no peito com qualquer tipo de atleta. E acontece o que acontece. Ô, Doriva, você não chegou a falar sobre essa coisa do grande contra o pequeno. Como é que isso funciona? Olha, no meu modo de ver, logicamente, eu não vejo uma diferença assim colossal, absurda, mas às vezes o atleta que não tem ainda um reconhecimento a nível nacional, um atleta que não é um ídolo ainda, ele tem uma predisposição a cumprir muito mais um pedido seu tático do que aquele atleta que já tem um nome, aliás, eu acho que isso é crônico, é um defeito. Sem dúvida. Isso é um defeito que vem lá da base, porque hoje, e nós estamos tendo dificuldade a nível nacional, por falta de coletividade, porque nós não temos mais a individualidade. Nós temos o Neymar, a gente falou sobre isso um pouquinho antes. Né? O Neymar resolve, é diferente. Né? Mas, se nós não entendermos que o futebol é coletivo, e que a individualidade tem que ser usada, logicamente, no momento oportuno, nós vamos ficar para trás mesmo. Mas é o isso- que a Alemanha fez. A mas Alemanha isso- não dava um drible. Mas isso é Jogava aqui no Brasil, coletivo, pô. toque. Você pega o Rony lá, o Shurek lá do Manchester United, um dos maiores salários da Inglaterra. Como é que é o nome dele? Peraí, como é que Ele é? parece o Shrek. É o Shurek, a apelido dele é Shurek. É mesmo. E ele dá carrinho em todo mundo, é o maior salário do time, ele dá porrada em todo mundo, e dá cabeçada. Pô, e o Benzema? Aí você dá um exemplo, que eu falo sempre, eu sempre tenho admiração por esse cara, pelo Rogério Ceni. Ele sabe como é bom ganhar título e ganhar bem. É por isso que ele tem esse compromisso todo com o São Paulo. Aí tem atletas que chegam novo no clube, já começam a ganhar 200, 300 pau, e não sabem como é bom ganhar 500, 600, 1 milhão, e estaciona Pouca ali. ambição, né? Estaciona ali e não tem esse comprometimento. Pô. É isso mesmo. Ô, Anitta, tem um videozinho? Tem. Deixa Pois eu não, falar. Godoy. Quer falar agora? Eu quero falar. Posso Por falar? favor, Por fale. favor. Queremos Godoy, ouvi-lo. Posso falar? Godoy, fala, por favor, Ó. Godoy. Fala, filho, fala. Senão eu não venho mais. Não faz isso, por favor, Godoy. vai. O que vai Diga, ser da Godoy. nossa vida, da Porque o minha Doriva vida? falou No meu dessa- domingo à noite, sem o Godoy. O Doriva meu falou Deus dessa do céu. dificuldade Ó, aí de jogador coadjuvante, protagonista. E pro técnico, você saiu daqui como campeão de um time considerado pequeno, vai para um dos maiores clubes do estado do Paraná, é um considerado um grande do Brasil. E a dificuldade para chegar lá e se impor e vencer, qual foi a dificuldade? Por isso que não deu certo, por que não deu certo? Aguentar aquela mala do Petralha. Olha, assim, Isso é verdade. na minha avaliação, foi precoce, né? Foi uma precipitação por parte da diretoria do Atlético,
Haja visto que os números eram favoráveis, a equipe estava com 50% de aproveitamento, os jogos que a gente havia perdido eram jogos difíceis, né? Era um elenco jovem, que logicamente demora um pouco mais para assimilar, e eu fui surpreendido também, né? Foi muito rápido, né? Fiquei 8 jogos apenas à frente. Com 50% você não cairia. Com 50% certeza. não cai. Com não certeza. Cai. Mas vai falar isso pro Petralha, o Petralha é louco. Mudou 7, 8 treinadores, não adiantou nada. E, assim, é lamentável isso, né? A gente lamenta, mas, infelizmente, faz Jogando parte da sem cultura. torcida. Dorival, mas qual Exatamente. foi a alegação? Falou que não encaixou o trabalho, né? O que foi dito para mim é que não encaixou o trabalho. A gente tem que respeitar a opinião Claro. deles. Porém, na minha opinião, o trabalho estava andando, estava evoluindo, né? E com certeza foi interrompido precipitadamente. O problema todo, sabe o que é, Dorival? O cara, por exemplo, não entende nada de futebol, não entende nada de administração, o cara não é profissional e é metido a entender. Então eles não sabem, por exemplo, tem a menor ideia, nunca fez um curso de gestão, nada, para saber que ninguém faz milagre de uma hora para outra. Todo mundo precisa de um tempo. Se o Van Gaal tivesse no futebol brasileiro, ele já tinha sido demitido por incompetência. Vai ver o que vai virar o Eu Manchester vou falar, United daqui a algum tempo. se o treinador do Atlético Paranaense trabalhou aqui no Santos, Claudinei. se não ganhou hoje do Corinthians, ele era capaz de se demitir. Pois é, Não, sem pois dúvida. é. O que 3 mostra que jogos. os caras não têm capacidade. E brincam com o dinheiro alheio, porque tem multa, tem uma série de situações que os caras não respeitam. Pô, e no Palmeiras que o Bruno Oro chamou um cara para motivar o Palmeiras, um motivador, e o Palmeiras hoje perdeu de virada 3-1. Hoje, mas o Palmeiras jogou bem, Não, né? jogou bem, mas até quer jogar bem. O Palmeiras pode jogar mal. O problema do Palmeiras é fazer pontos.